Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje nós vamos falar sobre o que devemos fazer para ser salvos. Ser salvo significa ter os nossos pecados, os nossos erros perdoados por Deus e ganhar a vida eterna ao lado dele. Meus irmãos, nós estamos aqui no planeta Terra apenas para um teste. E é através do nosso livre-arbítrio que escolhemos se queremos ou não ficar com Deus. Alguém pode se perguntar, mas eu vou ser salvo de quê? Não matei, não roubei, não faço mal a ninguém. Meus irmãos, nós pecamos contra Deus a todo instante. Nos filmes e novelas que assistimos, nos jornais que vemos, na nossa alimentação, que não glorifica em nada a Deus, nas nossas ações, e a lista vai, é infinita. Apenas com o conhecimento da vontade de Deus é que começamos a compreender a importância de seguir e guardar a sua lei. E nós encontramos a lei de Deus, os mandamentos e tudo o que Ele quer para nós nas Escrituras Sagradas. A gente já viu no vídeo passado a origem do mal. Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Bora começar? Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus? Feche seus olhos e peça a Deus, nesse momento, para que ilumine a sua mente, para que você possa compreender o que a Palavra de Deus quer te dizer hoje, amém? Querido Deus, entregamos cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Queira dirigi-las, queira também, Senhor, atuar através do Seu Santo e Bom Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra e perdoe nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O tema 5 do nosso estudo está falando exatamente assim: que devo fazer para ser salvo? Acompanhe comigo e você vai descobrir o que você e eu precisamos fazer para sermos salvos. Esta é uma pergunta que tem sido feita por muitas pessoas. Porém, antes dessa pergunta, outra merece a nossa atenção. Qual é? Eu preciso ser salvo de quê? Um indivíduo que sofre de uma doença mortal e desconhece sua situação, com certeza não se sentirá ameaçado, pois não tem consciência de que carrega problemas tão sérios. É importante que cada um conheça sua situação pessoal de perdição eterna, para que possa procurar a salvação no lugar certo, aprendendo o que precisa fazer para adquiri-la. Muitos acreditam que fazer sacrifícios, penitências e cumprir rituais religiosos e outras coisas do gênero os tornará merecedores do perdão de Deus, podendo assim ser salvos. Na Bíblia, encontramos as respostas para todos estes questionamentos. Vamos ver? Nós vamos então ao questionário e a pergunta 1 diz assim: como se tornou a humanidade por causa do pecado de Adão? Vamos então abrir as nossas Bíblias. Romanos capítulo 6, versículo 23. O que diz lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como se tornou a humanidade por causa do pecado de Adão? Pecadora e digna de morte. Muito bem. Nós podemos ver que toda a humanidade herdou a pecaminosidade dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vamos então à segunda pergunta. Que fez Jesus para que pudesse livrar a humanidade dessa situação de pecado e de morte? A Bíblia também responde. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 10. Acompanhe conosco. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora veja o que está escrito no livro de Isaías 53, versículos 5 a 12. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele levará o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades dele. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muito e intercedeu pelos transgressores. Então, nós podemos ver, através das respostas da Bíblia, que Jesus morreu em nosso lugar. O que ele fez então? Morreu em nosso lugar. Para nos livrar do pecado e também da morte. É muito importante que tenhamos isso em mente. Então a terceira pergunta diz assim: que devo então fazer para ser salvo? Muitas pessoas perguntam, né? O que devo eu, o que deve você também fazer para ser salvo? Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Qual é a resposta então? Nós devemos crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, nós somos salvos. Você deseja a salvação também em Cristo Jesus? Creia nele. É o único caminho que nos leva à salvação. É crer de todo o nosso coração em Cristo Jesus. Já a pergunta 4 nos diz assim: quanto podemos pagar pela nossa salvação? Muitas pessoas que têm condição financeira boa pensam que com suas riquezas, com seu dinheiro, com a sua riqueza, vai comprar a salvação. Mas a salvação não é assim. Vamos ver no livro de Romanos ainda, capítulo 3 e o versículo 24. Olha o que Paulo nos diz. Sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Também nós podemos acompanhar a leitura de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Olha só, hein? É muito importante essa leitura. O Espírito e a noiva dizem: Vem! E quem ouve, diga: Vem! Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, respondendo à pergunta 4,
Diz assim: sendo justificados como? Gratuitamente, por sua graça. A graça de quem? A graça de Jesus. Somente por ela que nós somos justificados. Justificados é a mesma coisa de perdoados. Então Jesus nos perdoa gratuitamente, pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, essa água da vida não é cobrada de ninguém. Você vai ter a salvação de graça, somente em Cristo Jesus. E na questão 5, nós podemos ver assim: sendo nossa salvação de graça, como podemos demonstrar nosso amor e nossa gratidão ao nosso Senhor Jesus? Agora nós vamos ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Olha o que Jesus nos diz. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então nós demonstramos que amamos a Jesus, que amamos a Deus, através da guarda dos seus mandamentos. É assim que nós demonstramos que amamos a Deus. E na pergunta 6, o que mais podemos fazer para cooperar com Deus em nossa salvação? Será que você pode fazer alguma coisa para cooperar com Deus na nossa salvação? Vamos ler Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Olha o que a Bíblia nos diz. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Então, o que devemos fazer? Renunciar à impiedade e às coisas deste mundo. Assim nós estaremos cooperando com Deus para a nossa salvação. Aquele que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Correto? Então, meu querido ouvinte, minha querida irmã, eu quero que você responda na hora da decisão. Creio que minha salvação só é possível por meio de Jesus. Não há outro meio, só possível é por meio de Jesus. Decido hoje fazer a vontade de Deus, aceitando a Jesus como meu Salvador pessoal, sendo fiel a todos os seus mandamentos. Creio que meus pecados são perdoados somente por meio de Jesus Cristo. Então, meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, para que você possa aceitá-lo de todo o coração e que você possa ser salvo. Que devo fazer então para ser salvo? Aceitar a Jesus, aceitar a morte de Jesus, aceitar que Ele ressuscitou e Ele está lá no céu intercedendo por nós. Que o Senhor Jesus me abençoe e te abençoe também. Querido Jesus, entrego a Ti cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que elas possam, Senhor, Te aceitar de todo o coração e que possam ser contadas entre os salvos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém?